dormiu bem essa noite ou isso virou raridade na sua vida? Sono tumultuado, no qual a ansiedade substituiu os sonhos. É preciso dar um basta nessa situação. Agora, como? É o tema do MGTV Responde. Com a gente a neuropsicóloga Vanessa Coelho de Souza e o neurologista especialista em medicina do sono, Alberto Peregrino. Mas tem pergunta. Vou retomando aqui, olha. Com o René Alves, ele ligou pra gente e disse o seguinte: há uns 20 anos ele trabalhou de madrugada. Levantava às 3 da manhã e até metade do dia. Às 4 ele deixou de trabalhar nesse horário. Mas mesmo assim não conseguiu ter um sono direto. Se ele dorme às 10, ele acorda uma hora depois. Aí volta a dormir, aí acorda de novo. Sempre muito cansado, tonto, cabeça doendo. O que ele pode fazer? Ele tem um distúrbio do ritmo circadiano do sono. Ele trabalhou durante a noite, durante 20 anos. 20 anos. Então, se habituou a dormir durante o dia. Não é? Provavelmente ele começou a dormir durante o dia. O sono do dia é completamente diferente do sono da noite. O sono do dia é de má qualidade e o número de horas sempre é menor. Né? A pessoa que trabalha à noite, ou que já passou essa experiência de trabalhador noturno ou em turnos, né, às vezes é com escalas, né, rotatividade, ele começa a ter esse distúrbio do ritmo. O cérebro tem um ritmo de sono. Nós fomos criados geneticamente para dormirmos à noite. O sono da noite é o de melhor qualidade, silêncio, escuro. O nosso sono, o homem, a mulher, tem geneticamente genes para que você durma à noite e trabalhe durante o dia. Se ele trabalhou muitos anos durante a noite e volta para trabalhar durante o dia, ele precisa de uma reciclagem. Né? O cérebro dele precisa reaprender muitas coisas. Então, precisa dar muitas informações sobre a importância do escuro, sobre a importância do cérebro lento, sobre a importância do silêncio, né? E principalmente ver como é que está a curva da melatonina, que a melatonina é aquele, entre dezenas, é um hormônio que só é produzido no escuro, mas é muito importante para abrir a porta do nosso sono. Aí ele vai precisar fazer exames? Não, a gente pelo tipo, que a gente vai recomendar ele a fazer um tipo de diário do sono, né? Quantas horas ele dorme, a que horas ele acorda. Indiretamente, a gente pode ver como é que é a curva da melatonina. Se ele puder usar um aparelhinho chamado actígrafo para ajudar quantas vezes ele acorda, quanto tempo fica acordado, para a gente ter uma noção da curva da melatonina que a gente pode auxiliar, dando a própria melatonina, mas principalmente em que horário essa melatonina deve ser dada. E aí vem a ansiedade, né? Porque ele fica ansioso e isso atrapalha também, né, Vanessa? Acaba que o medo de não dormir acaba fazendo você não dormir. Aquela ansiedade, será que eu vou conseguir dormir de novo? O simples fato de você pensar, nossa, ontem eu dormi e acordei 1 hora depois. Acaba que na psicologia nós chamamos isso de... a gente vai prevendo o futuro. Né? Então a gente acaba pensando, nossa, então vai acontecer a profecia autorrealizadora, então acontece. Porque eu fico tão ansiosa, fico esperando aquilo e acaba que eu acordo. Além de tudo isso que o doutor Alberto falou, ele poderia procurar recursos para ficar um pouco mais tranquilo? Sim, a parte da higiene do sono. Acaba que, assim, são vários fatores que vai auxiliar a dormir. Ele pode ir puxando um pouco essa hora, como antes ele dormia bem cedo, bem no dia, ele pode ir puxando esse horário, até regularizar o horário. Eu tenho aqui a pergunta da Marilda, de Patrocínio. A falta de sono e dificuldade para dormir podem ser sintomas da depressão ou a depressão leva à insônia? Então, causa e consequência. Tem que ver qual vem primeiro. Marilda? Marilda, de Patrocínio. Aproveitando, hoje, essa semana, acontecer o Dia Internacional da Mulher. Dia 8. Né? Então, a gente, em homenagem às mulheres, vamos tentar, na medida do possível, dar umas informações especiais em relação ao distúrbio do sono e à mulher. A depressão é uma delas. A mulher é muito mais predisponente a ter depressão do que os homens. E depressão e sono é uma coisa fantástica, assim, é fascinante de se estudar, porque é uma coisa muito recente. Né? Existe uma relação quase direta entre sono e depressão e vice-versa. Muitas pessoas que não têm depressão, mas começam a dormir mal por algum motivo,
uma fibromialgia, um problema de ronco e apneia, elas podem, cronicamente, a médio e longo prazo, desenvolver depressão, porque o sono mal dormido, de má qualidade, altera vários tipos de substâncias e neurotransmissores que podem levar a pessoa a ter sintomas muito parecidos com depressão. E o contrário, a depressão, junto com a ansiedade, é uma causa muito frequente de insônia. Geralmente, é claro que tem a minoria, mas geralmente a insônia da ansiedade é a dificuldade para iniciar o sono. A insônia que é da pessoa que tem depressão é a dificuldade de terminar o sono. São aquelas pessoas que acordam precocemente. E aí a cabeça... Porque o cortisol é produzido mais precocemente também. Então, insônia crônica pode levar à depressão e depressão pode causar um tipo de insônia. Antes da gente ir para o intervalo, Vanessa, a Valéria de Patos de Minas dorme, mas a cabeça não desliga de jeito nenhum. Sonha o tempo todo, ouve barulhos. Por que isso acontece? Está ligado também à ansiedade? Sim, isso é basicamente ansiedade. Ou seja, ela já vai dormir com os problemas na cabeça. Quantas pessoas que eu já ouvi até em clínica que antes de dormir começa a tentar resolver problemas. Nossa. Como é que você consegue descansar se o seu cérebro não está descansando? Para você entrar num bom sono, você tem que começar a diminuir as atividades cerebrais. Então, acaba que não tem como você dormir pensando em problemas, resolvendo problemas. Então, ela tem que resolver esses problemas de dia e à noite já tentar se tranquilizar. Que é sagrado, né? Esse momento do sono é sagrado. Para a gente ir para o intervalo, doutor Alberto, a relva de patrocínio tinha doença que os médicos chamavam de morte aparente. Está curada, mas não dorme direito. Qual profissional ela pode procurar? O neurologista, especialista do sono? Morte aparente? Morte aparente. Bom, durante o sono, aí tem que procurar o clínico, o neurologista, a medicina do sono, começar por qualquer um deles. Para dar um norte ali, né? Norte. O doutor Alberto e a Vanessa continuam com a gente para a gente poder responder. A gente continua essa conversa depois do intervalo. Estamos de volta e discutindo o sono no MGTV Responde. Como tem gente dormindo mal? Comigo a neuropsicóloga Vanessa Coelho e o neurologista especialista em medicina do sono, Alberto Peregrino. E eu volto com a pergunta da Elaine, do bairro Moarama. Quer saber se a menopausa tem relação com a redução do sono. Ela disse que tem sentido menos sono nessa época. Deve tomar algum tipo de hormônio? Elaine, menopausa é uma das causas de insônia. A menopausa, a mulher acorda mais vezes do que o costume. Provavelmente por alterações da temperatura interna do corpo, ondas de calor, etc. Então, insônia, menopausa, 48% das mulheres na menopausa têm insônia. E na menopausa também pode acontecer alterações em relação à respiração. Na menopausa diminui o hormônio chamado progesterona, que é um protetor da mulher contra ronco. A mulher ronca muito menos do que o homem por causa dos hormônios femininos. A faringe da mulher é muito mais larga do que a do homem. Na menopausa, a progesterona diminui, relaxa a musculatura que abre a faringe e muitas mulheres nessa fase começam a roncar e ter apneia obstrutiva do sono. Vanessa. Hormônio ajuda, o estrogênio ajuda, hormônios à base do estrogênio ajuda em relação aos fenômenos vasomotores, diminui os acordares, e a progesterona vai proteger, vai fortificar a musculatura da faringe e diminuindo o ronco e a apneia. E é uma fase, digamos assim, complicada para a mulher, né, Vanessa? Mexe até na autoestima feminina, né? Porque acaba que quando a mulher entra na menopausa, ela já vê a idade chegando, que dá um pouco de angústia. Ela mexe um pouco com o nosso eu feminino. E aí também tem que procurar recursos, né? Sim. Muito bem, a Juliette do bairro Pampulha está no 6º mês de gestação e dorme só 5 horas do dia. Isso pode prejudicar a gestação? O que vocês A mulher, acham? mais uma homenagem à mulher. A mulher durante a gestação. Nos 3 primeiros meses, a mulher tem insônia. Acorda muitas vezes para urinar. Então, os 3 primeiros meses da mulher, na gestação, insônia. No 2º trimestre da gestação é um paraíso, é uma lua de mel, a mulher dorme muito bem. No último trimestre pode acontecer probleminhas em relação ao sono, pernas inquietas, síndrome das pernas inquietas, retardando o início do sono e também dependendo do ganho de peso e da retenção de líquidos que a mulher tem no último trimestre, pode aparecer ronco e apneia obstrutiva do sono,
diminuindo, dependendo do grau da apneia, diminuindo a oxigenação para o bebê. Precisa ficar atento então, né? Tem uma pessoa que não quis se identificar, mas ela nos ligou e disse o seguinte: por que ela tem tanto sono quando fica nervosa? Acaba que assim, é o estresse. Quando você entra em nível de estresse, o que acontece? Dá toda a modificação hormonal dentro do seu corpo, né? Aumenta cortisol, diminui serotonina. Então pode ser bem provável por esse nível de estresse elevado que dá esse sono. Uhum. E aí é preciso também fazer exercício, né? E aprender a controlar o estresse, o nervosismo. Uhum. Tem uma pergunta interessante aqui, olha, Pérola, do bairro Aparecida. Quer saber por que ela sonha demais? Ela sonha o tempo todo quando está dormindo, é normal? Pérola, sonhar é ótimo. Quanto mais sonhar, você mais sonhar, melhor para você. O sonho tem várias funções muito importantes. Consolida a memória de médio e longo prazo. Tudo que você estuda, aprende durante o dia, é consolidado na memória de médio e longo prazo durante os sonhos. O sonho ajuda a retardar o seu envelhecimento. O sonho ajuda você a diminuir a sua tensão, as suas ansiedades. Toda aquela tensão durante o dia vai ser despejada durante os sonhos. O sonho, ele treina as células do cérebro a se rejuvenescerem e a criar novas sinapses, melhorando as suas ideias, etc. Então, sonhar é bom, é bom. Pesadelos, dependendo do conteúdo, pode ser desagradável, mas é um tipo de sonho. E eu costumo rezar. A Cleo, de 49 anos, mais uma mulher, há 25 anos ela não dorme direito, tem insônia. Não consegue dormir sem remédio. Já tentou, mas quando para, ela fica uma semana sem dormir. O que ela pode fazer para deixar de tomar esse remédio e dormir bem? Isso, para o especialista em medicina do sono, é o que a gente, pelo menos eu pessoalmente, é o que eu gosto mais, que é um desafio. Cada caso é um caso. Quer dizer, o objetivo do nosso tratamento qual é? Essa senhora que tem mais de 20 anos de insônia, é levar ela para dormir sem remédios. Isso precisa de um trabalho muito intenso. Os tranquilizantes, de uma maneira geral, são causadores de insônia. É uma das causas, entre 90 causas de insônia, os remédios para dormir, principalmente os tranquilizantes, é uma causa de insônia. Então a gente tem que educar, tem que informar e retirar muito devagarzinho esses remédios e dando informações a ela para que ela tenha certeza de que ela vai chegar um dia que vai dormir tranquilamente, é um caminho tortuoso, longo, mas é possível. É possível. Pode ser até uma dependência dela também com esse medicamento. Acaba que ela acredita tanto que ela só consegue dormir com o medicamento, que acaba que ela só dorme tomando o medicamento. E aí tentar diminuir a sobrecarga, nós mulheres estamos tão sobrecarregadas, né? Diminuir um pouquinho e procurar outras alternativas. Que pena que o papo acabou, mas eu quero muito agradecer a neuropsicóloga Vanessa Coelho e neurologista especialista em medicina do sono, Alberto Peregrino. Obrigada, viu? Muito obrigado.